Hoje eu vou falar de um assunto que eu voltei aí pelo menos alguns anos na minha vida. Eu me lembro que eu fui para São Paulo quando eu tinha 16 anos de idade. Eu já estava trabalhando e eu conheci um grupo de pessoas que vieram de São Paulo para cá, para Fortaleza, e fizeram alguns trabalhos, um pessoal da igreja, e a gente fez uma amizade muito gostosa. E aí eu fui a primeira vez que eu fui a São Paulo. E eu conheci, né, quando você vai ali, é uma cidade maravilhosa, amo aquela terra. E eu me lembro que eu fui no Instituto Butantan, tenho até hoje uma foto pegando uma cobra, entendeu? O negócio asqueroso é cobra. E o pior de cobra é o veneno, né? Mas essa, lógico, não tinha veneno, né? Mas assim, eu estava fazendo essa pregação e a gente vai falar justamente sobre essa questão do veneno, né? E daqui a pouco já tem um título aí, depois daqui a pouco coloca, né? Mas eu estava, já colocou aí? Não, né? Então, se quiser viver, não beba veneno. Não, pastor, então essa pregação não é para mim. Só um minutinho aí, tá certo? Daqui a pouco você vai dizer se não é para você. E aí eu estava fazendo essa pregação e eu fui olhar sobre veneno. E aí eu botei as cobras mais venenosas do mundo. E a mais venenosa do mundo, uma gota dela mata uma pessoa. Uma gota. Entendeu? Ela, né, vive na Austrália, graças a Deus que não tem aqui no Ceará. Entendeu? E principalmente lá no Eusébio. O Eusébio tem umas caranguejeirazinhas, né? Tem um negocinho bom, a Gorete. Quem conhece a Gorete? Quem viu a Gorete? Olha, todo mundo agora é tão famoso aí. Mas assim, o que é que o veneno produz? Né? Intoxicação, náusea, tontura, vômito, dificuldade respiratória, diarreia. O veneno chega até a coma e a morte. Uma experiência que eu tive com veneno, eu nunca bebi, graças a Deus, né? Mas eu já era criança, menino, gente, menino, pelo amor de Deus. Coisa não, né? Raça que Deus cuida é criança. E eu me lembro que a gente estava brincando, eu tinha lá meus 7, 8 anos, a gente estava brincando, era aquela turma, aquela confusão, na casa de um amigo nosso. E o meu irmão pegou uma garrafa, ai meu Deus, uma lata, entendeu? E tinha uma coisa tóxica, que eu acho que era veneno. E aí ele chegou, e ele estava correndo, né? Ele pegou aquela coisa e disse assim: Costa Neto, para aí, para. Bota o teu nariz nesse negócio e chupa o máximo que você puder. Seu irmão, que te ama, cheira, né? Cheira o máximo que você puder. Gente, eu peguei aquele negócio ali, enterrei Quando eu fiz isso, eu parei de respirar. Aquilo ali travou, subiu para minha cabeça, começou a esquentar a cabeça, queimou. Gente, o meu corpo todinho começou a queimar. E o pessoal tudo rindo, né? Porque menina é desse jeito, vê o outro morrendo, né? E fica se abrindo, né? E ali rapaz, aquilo ali entrou em mim, aquilo ali entrou dentro de mim, eu querendo respirar e ficando sem fôlego. Eu comecei a perder as minhas forças. Daqui a pouco o pessoal começou a ficar preocupado, mas continuaram rindo. Vocês querem que eu termine a história, né? Graças a Deus que eu não morri. Acho que foi um anjo que chegou ali e fez assim, ó. Entendeu? E aí ainda hoje eu sou pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Glória, né, neném? Casado, glória a Deus, né? Assim, tem tantos venenos que prejudicam a nossa vida. Mas eu quero falar de um veneno que eu acho que é tão prejudicial como uma picada de uma cobra ou algum elemento químico, alguma coisa que se chama-se medo. Medo. Tão tóxico como um veneno de uma cobra é o medo. O sentimento do medo, gente, é um negócio terrível. É um negócio terrível. Lá na minha casa, né, a gente morava na Parquelândia, e a gente tinha um quintal muito grande.
E eu morria de medo daquele quintal. Quando chegava de noite, porque era cheio de planta, o papai plantava várias árvores ali. Então era tudo escuro. E aí eu disse assim, rapaz, eu tenho que parar esse medo, porque quando eu ia para aquele lugar, eu ficava todo me tremendo. Sabe o que eu fazia, gente, para enfrentar o medo? Eu ia lá de noite, ficava no meio das árvores, morrendo de medo. Aquele sentimento de você ouvir alma, você ouvir fantasma, você ouvir um bocado de coisa. O medo provoca na sua vida determinadas coisas terríveis. O medo real não tem problema nenhum. O medo real é uma forma de você até se autoproteger. Uma pessoa que não tem medo, o medo real, ele é perigoso, porque ele é um suicida. Concorda comigo? Mas o veneno perigoso, gente, é o medo do perigo aparente, do virtual, que não existe. Eu ouvi de um empresário, né? Lógico que pode ter sido só no ramo dele, mas ele disse assim, ele chegou para mim assim, Costa Neto, como é perigoso a gente ficar com medo da crise, e na verdade a realidade é menor. O medo da crise é maior do que a própria crise. Às vezes, gente, o medo da doença é pior do que a própria doença. Concorda comigo? E não é apenas para esse momento, não. Às vezes a gente carrega essa coisa chamada medo. Qual o perigo desse medo irreal, esse veneno terrível? É que o veneno causa paralisia. A pior coisa do mundo é você, pessoas que ficam paralisadas por causa do medo. Outras pessoas não ficam paralisadas, não, perdem a cabeça. Eles ficam loucos por causa do medo. Nós estávamos no final do ano, muitos anos atrás, e a gente estava num campo, né? Era culto do final do ano, a gente fazia ali na nossa antiga igreja, Igreja Peniel, e a gente estava numa festa ali de final do ano, tinha acabado o culto, e a gente estava conversando, e aí um bocado de criança tinham feito ali uma fogueira, e a gente, no meio do culto, a gente fazia os nossos pedidos, botava na fogueira e tal, a gente estava no campo, estava comendo, todo mundo conversando, e aí a bênção do Nélio Neto, né? Cadê o Nélio Neto? Está aqui? Não, né? Está por aqui não, né? O meu sobrinho, ele com um bocado de menino, aí ó, menino mais uma vez, né? E aí pegaram uns fogos, um bocado de fogos e jogaram dentro da fogueira. Meu amigo, começou aquele papoco. A neném estava sentada, né? Eu estava sentado na cadeira, a neném estava e com as pernas assim, né? Em mim. Quando começou o barulho, eu peguei as pernas dela, fiz assim, ela virou 3 vezes. Eu corri, quando eu estava com 3 quarteirões, eu me lembrei que a neném existia. Medo acontece essas coisas. Medo dá essas coisas. Medo paralisa você, ou então você faz loucura. Um dia eu estava viajando e aí eu saí para correr. E era um lugar muito bonito, árvore, uma floresta gostosa, bonita. E começou a chover. Eu disse assim, pronto, é muito bom. Quem corre chovendo é maravilhoso. E aí eu fui correr. E começou a chover. Gente, aí começou aquele trovão, né? E aí vinha aqueles raios. E eu correndo, né? Eu disse assim, rapaz, esse negócio vai dar certo. Não. E eu correndo e entrando na mata, e aí... E o raio, rapaz, esse raio vai pegar em mim. Esse bicho aqui não vai dar certo, esse negócio não vai dar certo. E o coração, tucu, 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 tucu. E ali eu correndo, né? E pá, trovão, relâmpago, raio, trovão, relâmpago, raio. Gente, aí você está com medo, o negócio atrai. Mas caiu um trovão em cima da minha cabeça e um raio perto de mim. Eu voltei correndo. Gente, eu nunca corri tanto na minha vida.
Eu nunca corri tanto na minha vida, assim, a minha velocidade, assim, eu nunca vou atingir aquele negócio ali. Medo paralisa uma pessoa, mas também faz você fazer loucuras. Gente, o medo também cega, não é não? Quando você está com medo, você só vê uma coisa. É impressionante como o medo faz com que você só enxerga aquela coisa, quando você está com medo. Você está com medo, você só enxerga aquela voz, aquele barulho. É impressionante. Mas também o medo faz com que venha sabotar a gente. O medo, quando a gente está com medo, a gente vê assim, autossabotagem. A gente prejudica a gente mesmo. Veneno chamado medo. Mas quando eu olho no contexto de relacionamento com Deus, quando a gente olha aqui, você que está aqui conosco, é sobre Bíblia, é sobre relacionamento com Deus, é sobre o reino de Deus. Se o veneno chamado medo traz tantas coisas terríveis, se o veneno chamado medo paralisa, cega, gente, existe outro veneno do medo, no contexto de igreja, no contexto de relacionamento com Deus. Eu quero falar sobre 3. Primeiro, o medo da punição de Deus. O medo da punição de Deus. Quantos aqui vivem debaixo de um veneno chamado medo de Deus? Medo do castigo de Deus punir. Quantos aqui durante esse período não estiveram na igreja e algumas coisas acontecendo na sua vida assim, é castigo, eu faltava à igreja, eu faltava à igreja, eu faltava à igreja. Eu nunca mais vou voltar à igreja, Senhor. Quando voltar à igreja, eu vou ser a primeira pessoa, porque tudo que está acontecendo comigo, eu sei que foi castigo, é castigo, mas eu não vou mais faltar à igreja. Graças a Deus não tem ninguém aqui desse jeito. Brincadeira à parte, gente. Quantas pessoas vivem com medo de Deus? Uma coisa é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 13 fala que o temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o que não presta, não é? A mentira, odiar o que realmente precisa ser odiado. Outra coisa é o medo de Deus, e o problema do medo de Deus é que produz na vida das pessoas um falso relacionamento. Porque eu não acredito num relacionamento baseado no medo. Eu não quero que meus filhos tenham um relacionamento comigo por causa do medo. Eu não quero que ninguém tenha um relacionamento. Já pensou você se relacionar, estar numa empresa e ter que ficar naquela empresa porque tem medo do chefe? Quando o chefe chega, todo mundo tem medo. Esse relacionamento não cabe. Gente, quantas pessoas, e o problema do medo da punição de Deus, assim como o veneno, é um veneno. Paralisa, cega, faz com que você venha perder a sua identidade. O problema da punição de Deus é que você nunca vai conseguir ter uma vida que agrada a Deus se você tiver medo de Deus. Você não vai conseguir. E quando essas pessoas conseguem agradar a Deus, elas começam a cobrar. Por quê? Porque agora eu sou bonzinho. Agora eu estou fazendo as coisas certas, então eu mereço. Ei, gente, há algo que eu quero dizer para você. Você não pode ter um relacionamento com Deus com medo do inferno. Você não pode ter um relacionamento com Deus com medo da punição. Você não pode ter um relacionamento com Deus como se Deus fosse aquele velhinho sentado em um trono com a barba e aí só olhando para você, dizendo assim, se der bobeira, vai levar. E quantas vezes nós crescemos numa crença de que Deus é esse Deus punitivo, que Deus te pega, que Deus vai pegar você, se você fizer alguma coisa, você vai ver. E às vezes as pessoas confundem de que o problema que você está passando não é que Deus está lhe castigando. O problema que você está passando é porque você escolheu errado. Você.
São nossas escolhas. Concorda comigo, gente? Coisas que eu e você, a gente passa na nossa vida, nossas escolhas. E a gente precisa ser muito sincero e dizer assim, eu escolhi isso aqui. Eu entrei nisso aqui, eu sabia. Isso aqui não tem nada a ver com Deus. E aí eu tenho uma notícia boa, gente. Se para eu escapar, se eu me livrar de um veneno, eu preciso de um antídoto, eu preciso de algo que anula completamente esse veneno. O que é que eu e você, a gente precisa para quebrar esse medo de Deus? Ao invés de eu me relacionar porque eu tenho medo de Deus, eu me relacionar porque eu tenho respeito a Deus, eu tenho amor a Deus, eu tenho consideração a Deus. Eu não vou deixar de fazer, não é porque Deus vai me castigar. Não, eu vou deixar de fazer porque eu amo a Deus, porque eu gosto da coisa certa, porque Deus transformou o meu coração, porque Ele mudou a minha vida. Não é porque eu tenho medo das pessoas descobrindo, não é porque eu tenho medo do pavor, não é porque eu tenho medo do castigo, não é porque eu tenho medo do juízo. Eu não vou fazer porque Deus mudou a minha vida, porque Deus mudou o meu coração, porque hoje eu sou uma nova criatura, porque hoje eu nasci de novo. 1 João capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 15, 16, do 1 João 4, eu vou ler do 15 ao 18. 1 João capítulo 4, Vamos lá. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. E aí ele fala, né? Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Vamos lá. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Ele é. E aí o 18. No amor, não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo. A notícia é boa para mim e para você aqui, a gente receber esse amor de Deus. Deus não é contra você. Ei, gente, Deus não é contra a sua vida. Deus te ama. A notícia é boa aqui, que vai quebrar todo esse relacionamento tóxico, esse relacionamento que não é bom para a sua vida. É dizer que receber o amor de Deus. Deus não está no ambiente de punir as pessoas, punir a minha vida, castigar a minha vida. Deus Ele veio para amar a minha vida. Toda e qualquer dívida que eu tinha para com Deus, o juízo de Deus estava ali em Jesus Cristo. Eu e você precisamos ter a confiança e arrancar esse veneno chamado medo da punição de Deus. Deus não vai te punir, porque você está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, toda punição de Deus já foi efetuada. Já pensou, gente, se a gente vive sem esse medo? Já pensou se a gente elimina esse veneno da nossa vida? Quantas pessoas paralisadas, quantas pessoas cegas, quantas pessoas vivendo uma realidade que não é a sua, por causa da punição de Deus. Hoje eu estou aqui e afirmo pela palavra de Deus que Deus é amor. Que Deus é amor, e o amor de Deus cura a nossa vida. O amor de Deus cura a nossa vida. O amor de Deus cura a nossa vida. Se esse sentimento do medo, desse medo que prejudica, desse medo chamado punição de Deus, bater no seu coração, começa a declarar: Deus me ama, 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 Deus é a favor da minha vida, Deus não é contra a minha vida, eu sou amado por Deus. Esse amor de Deus cura a nossa vida de toda punição. Amém, gente? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém, 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 glória a Deus.
se determinados, e o perigo, né, o medo do perigo aparente, do virtual, do imaginário, paralisa, cega, nos faz autossabotar a gente mesmo. Ei, gente, autossabotagem, né? Eu vejo o segundo medo nessa área espiritual de relacionamento com Deus, é o medo de errar e o medo de pecar. O medo de errar e o medo de pecar. Tão venenoso como o medo da punição, eu acredito que o medo de errar e de pecar. E, gente, tropeçar, cair, pecar, faz parte da jornada. Ficar caído, ter gosto pelo pecado, não faz parte da nossa natureza, porque nós somos nascidos de novo. 1 João, capítulo 3, verso 6. 1 João, capítulo 5, verso 18. 1 João 5, 18. Pode botar aí? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege. O maligno não o atinge. Sabem que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. 1 João, por favor, coloca aí 1 João 3,6. 1 João 3,6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Ei, errar, tropeçar, faz parte da nossa jornada. A gente faz parte da nossa jornada, permanecer no erro, permanecer no pecado, ficar caído. Ei, gente, não faz parte da nossa natureza, porque nós nascemos novamente. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um veneno terrível, o veneno do medo da punição de Deus, do castigo de Deus. Isso é terrível, não é real isso, não está na Bíblia. Mas também um veneno terrível é o medo de errar. Ei, gente, isso é uma vida que não é real. Não é real. Eu tenho medo. E o pior é que quanto mais a gente tem medo de errar, mais a gente erra. Isso aqui que eu observo, pessoas, né? Nem pessoas, quando a gente realmente deixa isso tomar conta da nossa vida, medo de errar, medo de pecar, é porque, né, geralmente carregamos algo, né, que nos condena. Não sei se vocês entenderam. Tão prejudicial como o medo de errar é o medo da culpa. Como é venenoso a gente carregar uma culpa. Quantas pessoas eu já conversei, quantas pessoas eu já aconselhei que o problema dela não era que Deus não as tivesse perdoado, o problema é que elas não se perdoaram a si mesmas. Ei, gente, falar uma coisa para você, que Deus, né? O Espírito Santo está aqui para dizer o seguinte: ei, não carregue essa culpa. Se Jesus Cristo esqueceu o teu pecado, você precisa se perdoar. E quando você olha para você, você vai perceber que existe um veneno. Isso é um veneno. Ei, a gente viver debaixo de culpa. Eu vim aqui dizer para você que Deus te ama. E eu vim aqui dizer para você que não existe pecado maior do que o sangue de Jesus. Não existe pecado tão grande que seja maior do que o amor de Deus. Não existe pecado tão grande que Deus não venha perdoar. Eu venho aqui dar uma notícia boa, maravilhosa. Esse veneno que está lhe corroendo, esse veneno que está lhe paralisando, esse veneno que está fazendo com que você viva uma vida que não é a sua, você pode quebrar hoje, porque a Bíblia diz, se alguém pecar, nós temos um advogado nos céus que se chama Jesus Cristo. Eu gosto desse texto, 1 João capítulo 2, verso 1. 1 João capítulo 2, verso 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas, para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai,
Jesus Cristo o justo. Já pensou? No céu, Jesus Cristo é o teu advogado. No céu, Jesus Cristo é o teu intercessor. O medo do castigo de Deus é um veneno, mas também o medo de errar, o medo da culpa, o medo do pecado. Eu amo esse salmo, Salmo 103, livro de Salmos, capítulo 103, versos 10 a 12. Versos 10 a 12. Diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para conosco. Está certo aí? O seu amor para a... Ai meu Deus, errei aqui. Como os céus estão acima da terra, assim é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, o 12, né? Assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados e lembra-se de que somos pó. Eu amo. No outro texto diz assim: ele não nos trata segundo os nossos pecados, não nos retribui consoante os nossos erros, as nossas iniquidades. Ei, se tem um veneno que mata a gente, é o veneno de levar, de achar que Deus vai me castigar, punição de Deus. Mas existe um veneno também, um medo de errar. Quem sabe você carrega uma culpa, quem sabe que você carrega uma culpa, isso está lhe comendo, isso está lhe matando. Isso está ali tirando o fôlego. Isso está fazendo com que você fique parado. Mas deixa eu te falar uma coisa: Jesus Cristo já perdoou os nossos pecados. Você precisa se perdoar. Você precisa se perdoar. Uma coisa que a gente fala muito na nossa igreja, porque nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que a graça é maior. A graça é muito maior. É muito maior. É muito maior. Gente, eu não acredito que, né, quando assim, algumas pessoas falam assim, né, pregue sobre o pecado, e aí bota peso em cima das pessoas, aponta o dedo na vida das pessoas, como se quem estivesse pregando fosse perfeito, quem está recebendo são pessoas, né, impuras. Não, nós estamos em um processo. Nós podemos estar em níveis diferentes, mas todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós estamos em processo de transformação. Amém, gente? Não celebramos o pecado, não celebramos o erro. A gente não celebra isso, mas a gente crê que a graça é muito maior do que o pecado. É muito maior do que o pecado. Eu posso errar, você também. Mas nós não vamos ficar caídos. A gente pode errar, mas nós não vamos celebrar os nossos pecados. Nós podemos admitimos os nossos erros, mas nós vamos procurar acertar cada vez mais. Nós não celebramos o pecado, nós queremos tirar a nota 10. Amém, gente? Se nós vamos tirar a nota 10, eu não sei, mas que eu quero tirar a nota 10, eu quero. Quem quer tirar a nota 10 aqui? Se eu vou tirar, não, mas eu creio na graça de Deus. Na graça de Deus. O terceiro medo, que é um veneno, né? O medo da punição de Deus, o medo de errar, de pecar, o medo, né, de levar uma condenação, de carregar uma condenação do pecado. Mas o terceiro medo que eu vejo, que paralisa, cega as pessoas, é o medo do diabo. É o medo do diabo. Eu não sei se a culpa, eu não posso colocar a culpa nisso, mas existe uma fantasia muito grande sobre o diabo. Eu não sei se foi os filmes que se mostram do diabo, então as pessoas têm um medo, uma fantasia do diabo, supervalorização do que o diabo faz, impressionante. Como as pessoas falam muito mais do que o diabo faz.
A outra coisa, o medo do diabo é a falta do conhecimento de quem ele é. De quem ele é. E quando a gente vai na palavra saber quem o diabo é, ele é mentiroso, ele é sedutor, ele é enganador, ele é o dono desse sistema mundano, ele não presta, ele está condenado. Contra o medo, né? Contra esse veneno, eu tenho uma notícia boa para você: Jesus é maior. Jesus é maior. Quando eu leio na palavra de Deus, eu vou me deparar com todas as situações. Quando o diabo se encontra com Jesus, quem és tu, filho de Deus? O diabo sabe que Jesus é o filho de Deus. Quando o diabo se encontra com Jesus, sempre ele vai dizer assim: o que é que você veio aqui? Veio nos perturbar, porque ele sabe que quando Jesus entra em campo, ele não tem espaço. Se contra a punição de Deus, eu tenho algo chamado Deus me ama. Se contra o medo de errar e pecar, é eu saber que Deus não nos trata segundo os nossos pecados. E contra o medo do diabo, é uma notícia boa: Jesus Cristo é maior. Ah, meu irmão, Jesus Cristo é maior. Tem gente que gasta o tempo todo querendo saber quem é o diabo. Um dia a neném conta sempre essa história, que deram um livro para ele, dessa grossura aqui, entendeu? Sobre o diabo e sobre o inferno. Ele disse: vou lá ler esse livro. Primeiro, o inferno não é meu lugar, eu não quero saber dessas coisas. Tem gente que para estudar sobre nomes do diabo. Não, é o nome de não sei o que, é o diabo que age não sei o que, é o cão que age não sei o que, é o cão que age no cabelo, é o cão que age na calça, é o cão que age na bibinha não sei o que, é o que está na esquina não sei o que, tá aquela... sabe todo o nome do diabo. Quando você vai perguntar sobre Jesus, ele não sabe de nada. Então por isso que esse veneno, o medo do diabo, toma conta da sua vida. Eu não quero brincar com isso. O diabo existe, ele é real, ele não é fantasia, mas a notícia é boa: Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior. Jesus Cristo é maior. Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos capítulo 5, verso 17, diz uma coisa muito interessante. Diz lá que, né, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais, diga comigo, gente, muito mais. Vamos lá, gente, muito mais. Muito mais, os quê? Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Único homem, Jesus Cristo. A notícia boa para quebrar todo o medo do diabo é saber que você tem autoridade sobre ele. Lucas capítulo 10, verso 19. Isso aqui é um dos meus prediletos com relação a esse assunto. Lucas 10, 19. Os discípulos, o contexto desse texto é o seguinte: Jesus manda 70 discípulos para evangelizar, para orar pelas pessoas, para cuidar das pessoas. Eles passam vários dias e eles voltam felizes. Senhor, fizemos, a gente viu isso, viu aquilo outro, tal. A gente viu as pessoas sendo curadas, os demônios sendo saídos. Aí Jesus diz assim: ei, legal, fantástico, alegre, porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, né? Vocês são salvos. E aí ele diz esse texto. Gente, olha esse texto, grava na sua Bíblia. Gente, grava na sua Bíblia, grava no seu coração. Jesus diz assim para mim e para você: eu dei a vocês a autoridade para o quê, gente? Pisarem toda, né? Ele fala, né? Sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. O que é, gente? A gente precisa ler esse texto personificado. Sabe como é que eu leio esse texto? Eu tenho
autoridade. Eu dei para você, Costa Neto, autoridade para pisar sobre toda cobra e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai acontecer com você. Gente, a notícia é boa. Jesus Cristo é maior. Se eu elimino o medo da punição, se eu elimino o medo da culpa, do pecado, da condenação, eu preciso eliminar da minha vida o que? O medo do diabo. Agora, sabe por que muitas pessoas têm medo? 1 Pedro 5,10. 1 Pedro 5,10. O que é que 1 Pedro 5,10 diz? Diz assim, o que é que ele fala? O Deus da graça que nos chamou para toda... É isso? Eu acho que não é isso não. É isso? 5,10? Deixa eu ver, eu acho que eu anotei errado. Assim, ele fala que o diabo anda ao nosso derredor como leão, rugindo como... 5,8, obrigado. 5,8. Eles só leem a parte, só o começo desse texto. Estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando alguém que possa devorar. As pessoas só leem esse texto. Deixa aqui. Daqui a pouco eu vou ler o outro. Às vezes as pessoas só leem esse texto. Cuidado que o diabo fica ao redor. Cuidado que o diabo fica como... Não é? Cuidado que o diabo, qualquer coisinha vai te pegar. Cuidado que o diabo... Mas o texto continua. O que é que o texto fala? 9. É você. É você. Pastor Costa, qual é o seu número? Qualquer coisa eu vou ligar para o senhor quando tiver o diabo. Não, liga não. Resista você. Não, tem o líder da minha célula, quando qualquer coisa eu ligo para ele. Não, resista você. Tem culto hoje na igreja, porque resista você, porque tem hora, tem momento na nossa vida que não dá para ir para a igreja, não dá para ligar para pastor, não dá para grupo de crescimento, não dá para... Meu irmão, é você que tem que resistir, é você. O que é que o texto fala? Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Na fé. Tiago, irmão de Jesus, diz: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Gente, tem uma coisa que a gente tem que fugir. A gente tem que fugir da tentação. O diabo é que foge da gente, não é a gente do diabo não. Não é? Nós fugimos da tentação, mas quem foge da nossa, né, é o diabo. Na sua casa, meu irmão, diz lá: eu sou filho de Deus. Chegou aqui uma filha de Deus. Comece a orar. Ele vai rugir, ele vai fazer barulho, ele vai espernear, ele vai mostrar o que ele é, mas ele é mentiroso, ele é safado, ele é sedutor, ele não presta, e você vai resistir na fé. Enganador, ele é enganador. Você vai se levantar no poder que há no nome de Jesus Cristo. Eu me lembro que eu fui, uma vez eu fui visitar eu me lembro, eu tive muita experiência sobre pessoas endemoniadas, mas eu me lembro dessa que marcou muito. Eu estava terminando um culto, isso era lá na Pinhel, terminando o culto, veio uma família procurar, porque essa família soube, né, que... até era da minha sogra, a irmã Arildes. E ela procurou, ela não estava naquele dia, naquele culto, e eu fui com a Ilzinha. E aí a gente foi orar nessa casa. Olha o que aconteceu com esse rapaz. Esse rapaz, ele era estagiário do Banco do Brasil, então toda noite ele saía da casa dele e ia para o cemitério João Batista,
pulava o muro do cemitério e aí ficava deitado naqueles túmulos lá. Só passava a perturbação dele quando ele fazia isso. E aí ele já estava ficando doente, já estava faltando no trabalho, e a família não conseguia fazer nada contra esse rapaz. Então ele soube da nossa igreja na época, e aí foi lá, e aí eu fui com a minha cunhada. Então eu cheguei lá, estava a família toda reunida, aquele clima pesado, aquele clima. E a gente chegou, e aí tudo com medo, né? E aí disse, cadê o rapaz? Não, está lá no quarto dele. E quando ele viu que vocês chegaram, foi lá para o quarto dele. E aí a gente começou a cantar. Começamos a cantar. Não é? Adoramos aquele que venceu. Adoramos a Cristo vencedor. Pois não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que façamos que não possa perdoar. Não há força nessa terra que não possa derrotar, nem cadeias ou prisões que não possa arrebentar. Adoramos. Começamos a cantar. Era eu e ela só cantando. E o pessoal só assistindo ali, e a gente exaltando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus, exaltando o nome de Jesus. Daqui a pouco o rapaz sai do quarto dele. Ele chegou para cima da gente. Minha cunhada disse, sai em nome de Jesus. Ele pá no chão. Daqui a pouco se levantou. Nunca mais teve nada. Agora peraí, deixa eu te falar o melhor. Cheguei, aí ela, os pais, os tios, que é isso? Foi só dizer o nome de Jesus? Eu disse, foi só. Só o nome de Jesus. O nome acima de todo nome. O nome poderoso. O nome poderoso, o nome de Jesus. Eu tenho notícia boa para você, meu irmão. Você está sentado com Jesus, acima de principados, acima de potestades, acima de domínio, acima de poder, acima de todas as coisas. Ei, em Cristo Jesus você tem autoridade, sim. Quebre todo esse medo no poder que há no nome do Senhor Jesus.